Olá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí, se cuidando, né? Que é o mais importante, e tirando aí, se organizando para tirar um tempo por dia para se dedicar aos estudos, né, gente? Eu sei que não é fácil, eu entendo os problemas de adaptação, o ensino à distância exige mais disciplina, autonomia, é bem mais complicado, mas a gente precisa tentar, né? Nós estamos num momento de tentativas constantes, né? E essa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre poder, tá? O poder que está aí tão presente nas nossas relações cotidianas, das menores às maiores, então é uma coisa muito significativa, né? E às vezes nós nem percebemos no nosso dia a dia. Eu vou usar para falar com vocês um pouquinho as teorias ou as ideias que alguns filósofos ao longo da história da humanidade tiveram a respeito do poder, tá bom? Então, nós vamos ter uma variedade aqui de filósofos do século XIX, do século XX, né, que começaram a pensar nessas questões de uma maneira mais intensa, tá? Mas antes, a gente precisa entender o significado dessa palavra, né? A palavra poder vem do latim potere e seu significado nos leva, né, remete-nos à posse de capacidade ou faculdade de fazer algo, bem como a posse do mando e da imposição da vontade, né? Então, o poder é quando eu tenho a capacidade para fazer alguma coisa que outros não têm, né? Ou quando eu sou dono da possibilidade de mandar e de impor a minha vontade, né? Eu coloquei essa imagem aqui de uma pessoa manipulando, né, uma espécie de marionete, porque a ideia do poder ela vem um pouco ligada com isso, né? O poder ele é uma disputa, por menor que seja. Todos os discursos são discursos de poder, as ideologias, as relações sociais estão sempre deixando muito claro quem é que manda, quem é que obedece, quem é que está numa situação mais confortável, quem é que não está, né? E nós vivemos isso no nosso dia a dia, certo? Na economia, nas relações familiares, nas relações institucionais, enfim, nós não fugimos, né, das relações de poder. Para além de ter a autoridade, o comando ou simplesmente a faculdade de ser capaz de algo, por atributos físicos ou intelectuais, o poder é uma força que permeia as relações sociais desde o início da sociedade humana. O poder expressa-se pelo embate de forças, mas antes disso, ele existe em si enquanto uma força, né? Se nós pegarmos, né, a nossa questão política, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, a gente vai ver que é um jogo mesmo declarado pelo poder, né? Se em alguns momentos isso estava um pouco escondido, agora a gente pode enxergar claramente essas relações, né? Nós vamos falar um pouquinho das teorias do poder, né? As visões de alguns filósofos sobre isso, tá? Para o sociólogo, ele ficou conhecido como sociólogo porque é muito usado na sociologia, né? Mas é um filósofo, um grande pensador, né? O Max Weber, que viveu em boa parte aí no começo do século XX, né? O poder é a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição
sobre os indivíduos, né? Então, para o Max Weber, o poder existe quando há a imposição da vontade de uma pessoa ou instituição sobre os indivíduos, tá? Essa imposição é direta e deliberada e pode ter aceitação como força de ordem ou não. Quando as pessoas submetidas ao poder de alguém aceitam a ordem, há uma transição de forças do âmbito do poder para o âmbito da dominação. Ou seja, a pessoa que aceita a imposição de ordem submete-se à autoridade da outra, né? Então, para o Max Weber, há uma questão aqui de submissão muito forte, né? Quando o indivíduo que detém o poder consegue com que as pessoas aceitem esse poder, ele está conseguindo submeter as pessoas à sua autoridade, né? Agora, para o filósofo, né, sociólogo e economista alemão Karl Marx, o polêmico Karl Marx, né, o poder reside naquele que possui os meios materiais de produção de capital. Ou seja, quem é o dono dos meios de produção? Quem são os donos das indústrias e das ferramentas? E das terras, né? Ora, os grandes industriais, os burgueses, né? O que em sua época eram as fábricas e as terras, né? O Karl Marx, um pensador do século XIX, né? Por meio da posse dos meios de produção, o proprietário submete seus empregados ao seu poder, né? Então, porque ele é dono dos meios de produção, né? Esse burguês, esse proprietário, submete os empregados ao seu poder, né? Não há outra alternativa. Isso, para Marx, causa injustiças sociais, pois o patrão apropria-se do trabalho de seu empregado para obter o capital todo para si, né? Então, o patrão é como se fosse um explorador dessas vidas humanas que consegue, se não todo, mas pelo menos a maior parte do capital para si, né? A proposta de Marx seria uma revolta do proletariado, que geraria uma ditadura do proletariado, né, contra a burguesia, que tomaria os meios de produção, distribuindo-os aos trabalhadores e dissolvendo o poder entre a população. Né? Não sei se dissolveria realmente, mas enfim, era assim que ele pensava, né? No entanto, haveria a necessidade para Marx da criação de uma espécie de poder central, o Estado socialista, que cuidaria da gestão da propriedade. Então, o Marx achava que a grande função do Estado socialista e do socialismo, né, cujo conceito foi ele mesmo que criou, seria cuidar da gestão da propriedade, né? É como se tudo fosse comum a todos, né? O Estado gestaria a propriedade e as pessoas poderiam viver em igualdade social, né? Enfim, é, são teorias, né, que nunca chegaram a ser postas em prática. Quando houve as tentativas, nós tivemos grandes ditaduras, né? E o mundo é essa constante luta de poder, né? O poder do Estado, o poder do capital, o que é melhor, né? Enfim, são questões para nós refletirmos, né? Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, aqui já do século XX, né? Mais contemporâneo, o poder é compreendido em uma esfera social e coletiva permeada pelo que ele chamou de hábitos. O hábitos é um conjunto de valores, normas, regras, gostos e elementos culturais como religião, arte, etc.,
que moldam a sociedade e têm a capacidade de juntar e de separar as pessoas. O hábitos é completamente inconsciente e a sua assimilação dá-se por meio das representações culturais a que somos submetidos e da interiorização e imitação dessas representações, né? Então, para o Bourdieu, o poder tem um papel meio que inconsciente, né? A partir da cultura, a partir das práticas culturais, da reprodução cultural, né? É como se houvesse um poder por trás de tudo isso que nos fizesse consumir, gostar, adequar-se aos padrões que são pré-estabelecidos, né? Para Bourdieu, há um poder por trás disso tudo que faz com que as pessoas inconscientemente busquem consumir, gostar, adequar-se a certos elementos em detrimento de outros. O comando coletivo e inconsciente dessas preferências confere a certos atores um poder econômico ou social, no sentido em que criam representações simbólicas a serem seguidas por outras pessoas, né? Então as pessoas estão dominadas por um poder que muitas vezes acaba sendo invisível, né? Nós não prestamos atenção a ele, né? Uma visão bastante interessante, né? Nós somos levados pelas relações sociais e muitas vezes inconscientemente estamos buscando consumir, gostar, nos adequar às diferentes situações, né? Bom, pessoal, essa foi a primeira parte. Daqui a pouquinho eu retorno com a segunda, tá bom? Obrigada.